Bem-aventurados Alguém está falando alguma coisa aí? Eu não estou entendendo. Mas vamos lembrar, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, 3 a 12. O versículo 3 é o primeiro degrau. Mateus, capítulo 5, 3 a 12. Deixa eu fazer a correção ali no nosso data bênção, né? Mateus 5. Mateus 5, 3 a 12. Isso. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então esse texto, esses versículos nos mostram o caminho para a verdadeira felicidade. Não sei se você lembra que semana passada nós falamos na nossa meditação que o que Jesus Cristo está ensinando como verdadeira felicidade é exatamente o que o mundo diz ao contrário. Ser pobre de espírito, imagine, tem que ser rico. Afinal de contas, o dinheiro ajuda bastante. Ter bens ajuda bastante. A pessoa pobre, ela não tem motivo para ficar rindo, segundo a mentalidade do mundo. Bem-aventurados que choram. Chorar, felicidade, geralmente você chora de tristeza. E tem gente que quando diz, eu estou chorando de alegria. Você já ouviu alguém falar esse negócio? Não, não é muita alegria não. Se você pensar bem, ele está chorando porque ele sofreu tanto lá atrás, e aquelas dores, e agora ficou livre. Mas ele está chorando pelas dores que passaram. E o mundo diz, chorar não é motivo de alegria, nem muita felicidade, né? Bem-aventurados de Jesus Cristo que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, afinal de contas, não traz felicidade, né? Porque a gente vê o mundo na injustiça. As guerras prova disso, a injustiça, as pessoas fazem mal a outras pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, aquele que tem no seu coração, lembra disso que eu falei? Aquele que tem dentro do seu coração uma atitude de sentir, de agir, dentro do seu coração, né, a miséria do outro e a sua própria miséria, e assim por diante. Jesus Cristo vai colocando para a gente várias coisas com relação ao que é ser feliz, que é bem diferente, repito, do que o mundo traz para a gente. Nós falamos semana passada, para os irmãos lembrarem, que a alegria, ela não depende de fatores externos. Eu falei semana passada que a alegria é um sentimento, esse sentimento de plenitude, esse sentimento de satisfação, ela tem que ser do interior. Não interessa o que está acontecendo lá fora, tem que estar dentro do seu coração. Se você não for feliz dentro do seu coração, nada ao seu redor será realmente motivo de alegria. Você pode até disfarçar com algumas coisas, né? Você pode disfarçar com jogos, você pode disfarçar com bebidas, você pode disfarçar com prazeres sexuais, você pode disfarçar com muitas outras coisas que podem iludi-lo, dizendo que assim você está sendo feliz, mas que bem na verdade não são. Dinheiro não traz felicidade, tem um ditado, até usei esse ditado, né? E tem gente até que brinca com a gente quando fala isso. Dinheiro não traz felicidade. Então faz o seguinte, me dê o seu dinheiro para viver feliz, né? O pessoal brinca dizendo assim, né?
Mas o mundo ensina assim, o dinheiro traz felicidade, não traz felicidade, dinheiro não traz. Tem muita gente rica, cheia de bens, que vive em noites de desespero, não consegue nem dormir, porque ele fica preocupado com aquele dinheiro e assim por diante. Então a gente vê que esse estado de felicidade, ela não depende, a Bíblia mostra isso, não depende do que está lá fora, mas sim cá dentro. E citamos o exemplo do apóstolo Paulo, não sei se você lembra, quando ele escreve sua carta aos Filipenses. Na sua carta, quando ele escreve, ele estava passando por um momento muito difícil. Até perguntei aos irmãos se os irmãos lembravam qual era o momento em que ele estava passando. Né? Porque ele escreve uma carta, quem lê, se os irmãos tiveram a lembrança e fizeram a meditação da semana na carta de Filipenses, os irmãos vão ver que Paulo escreve uma carta repleta de ternura, uma carta repleta de gratidão, uma carta repleta de calor, de afeição, de alegria, mostrando ali o seu sentimento real, apesar das circunstâncias externas. As coisas do lado de fora estavam complicadas para Paulo, as coisas que ele estava vivendo, os momentos terríveis que ele estava vivendo, mas nada do que estava do lado de fora afetou o seu coração, o seu interior. Então o mundo está desabando, mas eu estou tranquilo. O mundo está desesperado, mas eu estou calmo. O mundo está todo quebrado, eu estou inteiro em Cristo Jesus. E Paulo vai mostrando isso. E ele mostra nesta carta, os irmãos viram comigo, que infelizmente, por mais que a gente ame as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que nós consideramos as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que você faça pelas pessoas, você nunca vai receber de volta aquilo que você fez. Não porque as pessoas são ingratas, não é isso. Mas é porque nós, e aí quando eu digo nós, eu e você, nós normalmente decepcionamos as pessoas. Há decepção, há realmente atitudes que você e eu tomamos, e não há ninguém que fuja disso, né? Exceção à regra, não existe, que vai nos decepcionar. Você olha para os discípulos lá seguindo a Cristo, Jesus Cristo disse para eles que eles o deixariam, alertou a todos eles, inclusive até o apóstolo, né, Pedro, Jesus Cristo, ó Pedro, você que está dizendo aí que vai me seguir até a morte, no momento H, no momento certo, antes que o galo cante, você vai fazer o quê? Você vai me trair 3 vezes. E o que aconteceu no final? Vimos isso, que Pedro e os outros decepcionam a Jesus Cristo. Mas ele já sabia disso, porque Jesus Cristo não tinha a sua alegria, a sua força nos seus discípulos, naqueles que estavam seguindo. Você lembra, antes de Jesus Cristo entrar na terra de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, uma semana antes de ser preso, aquela multidão recepciona ele com ramos, com alegria, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e uma semana depois aquela multidão estava gritando, crucifica-o. Então, Jesus Cristo não depositou sua esperança, sua alegria naquelas pessoas, porque ele sabe que as pessoas fazem isso, isso é normal. Ele compreende essas pessoas, tanto é que na sua oração ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. É fato isso. Isso então você não pode, não tem como depositar, Jesus Cristo ensina isso, Paulo, aliás, na sua carta, a sua alegria, a sua felicidade nas coisas externas que muitas das vezes nos faltam, nas pessoas que nos traem, que nos frustram. Você não pode depositar sua esperança nessas coisas, mas sim em Deus, porque Deus, diz Paulo, ele é o verdadeiro, ele é o original, vamos dizer assim, ele sempre cumpre aquilo que ele disse que ia fazer, ele não vai nos decepcionar, nunca, jamais. Ele é perfeito, ele mostra isso. E então, hoje, nós vamos começar pensando nessa primeira parte, no primeiro degrau, quando Jesus Cristo diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Vamos então pensar o que Jesus Cristo quer dizer, ou quis dizer para você e para mim, com relação a ser pobre de espírito. Vamos entender primeiro a palavra pobre. A palavra pobre, eu já disse aqui, eu acho, não me lembro, na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra pobre, ela tem 2 palavras em grego. 2 palavras.
A primeira palavra, e você vai entender o que eu quero dizer, é aquele indivíduo pobre, mas que ele tem o sustento necessário para a sua vida. Ele não tem lá grandes coisas, né? Mas ele tem o necessário para a sua sobrevivência. Ele é pobre. Ele às vezes quer comprar um carro, não pode porque não tem dinheiro para isso. Às vezes ele quer comprar uma roupa nova, né? Um sapato novo, uma sandália nova, mas ele não compra porque ele não tem dinheiro para isso, né? Ele não está nadando em dinheiro, nem está sobrando. Está às vezes faltando, mas ele não passa disso. Ele tem as suas limitações. Ele é pobre. Você conhece alguém assim? Né? Você conhece alguém assim? Se bobear, você diz assim, eu conheço uma pessoa, né? A gente quer, mas não pode. A gente precisa, mas não tem como. Nós somos pobres, né? Nós somos pobres. Mas você sobrevive. Você vai levando, você vai caminhando, apesar das lutas e dificuldades. E na Bíblia temos o segundo pobre. Qual é o segundo pobre? O segundo pobre é aquele que ele não tem nada para poder sobreviver. Ele é totalmente desprovido de todas as suas necessidades. Ele não tem como. Ele não tem dinheiro. É aquele mendigo, aquele camarada que anda na rua mendigando, pedindo, pelo amor de Deus, uma moedinha para poder comprar comida. Eu sei que na nossa realidade tem muitos que abusam, né? Eu conheci um camarada na rodoviária de Campo Grande que ficava pedindo esmola, mas, no entanto, não sei se o irmão Zé Bento conhecia esse indivíduo. Na rodoviária de Campo Grande, né? Pedindo esmola para as pessoas, necessitado, parecia, mas tinha fazenda em Minas. Era dele. Mas o camarada gostava de pedir esmola. Né? E você passa por ele, coitado, miserável, não tem nada para... Não tinha assim, tinha fazendas, né? Em Minas. Mas, veja, não é esse tipo. A gente sabe que tem muitos aproveitadores na realidade que nós vivemos. Mas existe realmente aqueles que não têm nada. Se bobear a roupa do corpo, ele tem que estar remendando, porque senão vai ficar sem nada, né? Para poder continuar ali a sua existência. Esse é o pobre que Jesus Cristo cita aqui. Bem-aventurado os pobres. É aquele que é desprovido de toda a sua a capacidade para poder sobreviver. Primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos. E existe também uma outra realidade. Quando Jesus Cristo diz em espírito, ele está dizendo aqui para a gente uma coisa interessante. Ele está mostrando para você aonde você precisa entender que precisa ser pobre. Em espírito. Jesus Cristo não está me pedindo e nem mandando que ninguém pegue as suas coisas, distribua, né, e viva da pobreza. Existem religiões que ensinam isso, né, em que a pessoa faz um voto de pobreza, né, desfaz de todos os seus bens e vai viver pobre. Jesus Cristo não está dizendo para você aqui que a pobreza é física, mas a pobreza é o quê? Espiritual. Espiritual. Ele está querendo mostrar para você bem claro aonde você tem que entender que você precisa ser pobre. E não no físico, mas sim no espiritual. E pensando nisso, pense comigo. Como é que você consegue ser pobre no espírito, ou em espírito, como diz o versículo? Como é que você consegue? Você consegue pensar e... Pensa aí, se alguém quiser arriscar, arrisca. O que é ser pobre em espírito? Desprovido de todas as coisas. Mas que coisas em espírito? Você consegue entender isso? Você consegue imaginar alguma coisa? Como é que eu vou ser pobre em espírito? A gente fala muito, a gente lê, mas às vezes a gente dá um nó na cabeça e fica assim, peraí, eu não consigo entender isso. O que é ser pobre em espírito? O que é ser pobre em espírito? Você vai entender agora uma coisa interessante na física. Na física. Olha só, na física. Tem um princípio na física que diz que 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço físico. Você conhece essa história? Já ouviram falar isso na física? 2 corpos não podem existir no mesmo espaço. Concorda comigo? Quando Jesus Cristo está dizendo para você que você deve ser desprovido de todas as coisas em espírito, ele está dizendo para você, em outras palavras, o seguinte: algo tem que sair de dentro de você para que algo possa existir em você. E o que você tem que sair? O eu. O eu. O eu precisa sair.
para que Cristo possa agir. Você tem que se esvaziar de si mesmo, para que Cristo possa agir. Se você continuar mantendo dentro de si o seu próprio eu, ele nunca vai conseguir agir. E esse danadinho chamado eu, desculpa a palavra, essa expressão eu, né, o eu, é o que causa problema em todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, eu e você inclusive. Porque quando você quer colocar o seu eu para funcionar, e você faz isso com muita força, você simplesmente ignora o próximo. Por que que existem guerras? E eu não quero me focar nessas guerras que a gente vê aqui, mas às vezes guerras dentro das próprias casas, das nossas próprias casas. Por que que existem guerras, discussões, brigas? Por quê? Por causa do eu. Eu acho, eu penso, eu sou o melhor, eu sei, você não sabe, você tem que, você percebe isso? As guerras, inclusive dentro das nossas casas, são provocadas pelo próprio eu. Você lembra uma vez que os discípulos de Cristo estavam disputando para ver quem era o primeiro no céu? Você lembra desse texto? Os discípulos de Cristo discutindo entre si para ver quem era o melhor. Você lembra disso? Você lembra disso? E o que Jesus Cristo faz? O que Jesus Cristo diz para eles? O que ele ensina para eles? Primeiro será o último. Não é por aí, gente. E você vai ver uma coisa interessante quando Paulo escreve a sua carta, como já falamos, de Filipenses, no capítulo 2, os versículos 5 e 9, palavras aqui interessantíssimas com relação a essa atitude, querer ser o primeiro e precisa ser o último. Como é que isso funciona? Veja aí em Filipenses 2, 5 a 9. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Até aí, versículo 9, isso mesmo, né? Vejam nesse texto aqui algumas coisas interessantes, irmãos. Veja aqui. O ser pobre em espírito, presta atenção nessa frase. O ser pobre em espírito, desprovido do essencial para a sua sobrevivência, para a sua existência, ao se esvaziar de si mesmo, recebe de Deus o reino dos céus. Vou repetir a frase, preste atenção nessa frase. O ser pobre em espírito, desprovido do essencial para a sua sobrevivência, para a sua existência, ao se esvaziar de si mesmo, recebe de Deus o seu reino. Vejam lá o que Jesus Cristo disse no versículo 12 de Mateus, que nós lemos no início. Veja lá o que ele diz lá. Versículo 12. Se você não está com a Bíblia aberta, não tem problema. Eu leio para você. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês aonde? Pois na mesma forma que sido... Na onde? Nos céus. O reino de Deus só é possível para aqueles que se esvaziam de si mesmo. Por isso, Paulo coloca isso. Por isso, Paulo expressa nesse texto que você leu comigo, que ele, entendendo isso, ele precisou se esvaziar. Seja você, então, ou tenha você, então, a mesma atitude de Cristo. É a primeira coisa que eu chamo a atenção, voltando a esse texto aqui. Esvaziar-se a si mesmo, postura igual a de Cristo. Pergunto eu aos irmãos, Cristo é Deus?
Vamos lá, Jesus Cristo é Deus? Sim, se alguém tem dúvida quanto a isso, é preocupante, né? Jesus é Deus. Deus é Jesus. São manifestações diferentes, mas é a mesma pessoa, mesmo ser. Mas é interessante, irmãos, que ele, sendo Deus, ele, versículo 6, não considerou ser igual a Deus. Essa palavrinha ser, esse verbinho ser aqui, é a chave do negócio. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sou, ou eu não sou. Se eu sou, Cristo não é. Deu para entender aqui o jogo de palavras? Se eu sou, Cristo não é. Por isso, Jesus Cristo não foi para que Deus fosse. Parece aula de português, mas é essa a ideia. Jesus Cristo não considerou ser para que Deus fosse na sua vida. Nós cantamos aqui agora há pouco, a Ele a glória, né? Mas a Ele quem? A Deus. Mas como é que eu posso atribuir a glória, a honra a Deus se eu quero ser? Deu para entender? Não dá. Isso não funciona, isso não acontece. E muitas das vezes, repito, o mundo vive em guerra porque nós queremos ser. Eu sou. Só que não funciona, não dá certo. Enquanto você quiser ser você, Deus não consegue ser Deus em você. E aí a coisa não dá certo. Pedro quis ser. Não, Senhor, negativo, não vou deixar que isso aconteça, eu vou até o fim. Pedro achou-se o bom, eu sou bom, apesar de que todos te traiam, que todos te abandonem, eu estou lá. E no momento X da coisa, na hora que a coisa ficou feia, o que fez Pedro? Negou. Por que Pedro negou? Porque ele se achou, ele se considerou, ele se achou melhor até inclusive do que os próprios colegas dele como apóstolos. Não, eu sou o bom, eu sei fazer, eu sou. Esse negócio, irmãos, precisa acabar. Por isso Jesus Cristo foi exaltado por Deus, porque ele se esvaziou-se. Ele tirou o seu ser, vamos dizer assim, e tornou-se, agora vem a palavra mais bonita no versículo 7 desse texto de Filipenses 2. Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vejam esse versículo, como ele é profundo na sua essência, irmãos. Veja, ele esvaziou-se de si mesmo, ele Deus, deixou aquele status de Deus e veio a ser servo. A palavra servo aí é o quê? Quem sabe? Acho que a palavra todo mundo conhece, né? Escravo. Ele se fez escravo. Ele se fez igual aos homens, ou seja, miseráveis. Ele se fez igual aos homens que não têm nenhum valor, pensando no pecado, para Deus. Mas Deus nos considera porque Ele nos amou, e graças a Deus por isso, a misericórdia de Deus. Mas que eu e você não temos direito nenhum, não temos. Aliás, tem uma música que eu não gosto muito de cantar não, tá? Ouviu, meu doutor? É aquela assim, você tem valor, com essa música. Eu não gosto muito dela, não. Quem gosta, gosta. Quem canta, canta. É problema seu, né? Mas eu não gosto, não, porque eu olhando para mim, eu digo, miserável homem que sou. Qual o valor que eu tenho? Agora, Deus me considera, sim, Ele me ama, e por isso Ele deu a sua vida por mim. Ele me atribuiu um valor, sim. Mas isso é Ele. Eu não. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender o meu jogo de pensamento. Eu não tenho valor, miserável homem que sou. Agora, Deus me considera, e graças a Deus por isso. Por isso, a salvação não
não é uma conquista nossa, não é algo que você mereceu ganhar, mas sim um ato de misericórdia, de amor, de bondade da parte de Deus. Então, somos salvos pela graça, e não porque você ou eu mereçamos alguma coisa. Até porque, antes mesmo de você aceitar Jesus Cristo, ele morreu por você, sendo você ainda um homem pecador, miserável, inimigo de Deus. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. Então, veja, Jesus Cristo, a exemplo dele, façamos o quê? Nos esvaziando de si mesmo para que ele possa agir em nossas vidas. Agora, como é que eu consigo me esvaziar? Tudo bem, já falei. Deixando de ser para que Deus possa ser. Anulando o meu ser para que ele possa vir a existir. E veja o que Paulo fala no versículo 8. Olha só, preste atenção nesse versículo 8, irmãos. E sendo encontrado na forma humana, da mesma forma como nós, humilhou-se. Aí a gente para nessa palavrinha, humilhou-se. O que é humilhar-se, irmãos? Eu sei que você sabe. O que é humilhar-se? Isso, perfeita fala. Reconhecer que a pessoa, a outra, é maior do que nós. Eu fui lá no grego, vocês não sabem que eu gosto de grego, né? Esse negócio aí realmente é bem esclarecedor, né? Eu fui lá no grego, e a palavra grega usada para humilhar-se é o seguinte: ele se classificou. O que é classificar? Vou dar um exemplo. Você faz um concurso, aí você vai olhar a classificação. E a classificação você torce para que seja um dos o quê? Os primeiros, né? O negócio funciona assim. Ninguém faz concurso para ser o último, né? Ou nem conseguir chegar lá. Todo mundo faz concurso para ser lá em cima. O primeiro, para se classificar. E classificar bem. Esse negócio de ser classificado lá no final e ficar contando com algumas coisas aí é meio esquisito, né? Não dá certo isso não. Mas veja bem, aqui é Jesus Cristo, ele se colocou numa classificação. Não foi o povo que o classificou, ele se colocou. Ele se colocou numa classificação abaixo dos outros que são honrados ou recompensados. Vou repetir. Jesus Cristo, quando diz humilhou-se, Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo pegou o seu ser, vamos dizer assim, e se colocou abaixo dos outros. Quem são os outros? Nós. Que são, no caso, nós, os honrados e os recompensados. Deus nos honrou, Deus nos recompensou com as mais profundas e grandiosas bênçãos, todas elas dos céus. Deus nos colocou a você e a mim numa posição. Quando ele morreu na cruz, quando ele se tornou a forma de homem, ele te colocou numa posição acima dele mesmo. Dá para entender isso, irmãos? Olha o amor, a profundidade do esvaziar-se de Deus. Ele não chegou e ficou ao nível somente, né? Não, ele foi mais baixo, foi mais profundo. Para quê? Obediente a Deus, pudesse morrer na cruz do Calvário. Se ele não faz isso, ele não morria. Se ele não morresse, você e eu não tínhamos salvação. De novo, se ele não faz isso, ele não morria. E se ele não morresse, nem eu e nem você tínhamos salvação. Olha o que é ser pobre em espírito. É colocar Deus e somente Deus acima de tudo na sua vida. Porque se você não consegue colocar Deus acima de tudo em sua vida, você não consegue herdar o reino dos céus. Não consegue.
para a gente caminhando para o final. Voltando ao versículo de número 3. Bem-aventurado os pobres em espírito. Você já entendeu o que é ser pobre aqui, né? Agora, em espírito, você também já entendeu aonde é. Agora, vamos juntar os dois. Pobres em espírito. No meio dessa palavrinha, pobres e espírito, tem uma palavrinha bem pequenininha ali, que quer dizer o quê? Em. Ela quer dizer o quê? O que quer dizer essa palavrinha? O pessoal é de português. Os concurseiros aí. Em é uma preposição. Essa preposição faz com que a palavra pobre se aplique em algum lugar. Espírito, certo? Os entendidos em português. Você tem que colocar o ser pobre em algum lugar. No caso, é espírito. Só que eu também sou curioso, fui lá no grego. E no grego, lá no grego, a palavrinha em não aparece. Aparece uma outra. Um artigo. E é um artigo definido. Para complicar mais a nossa vida. Você consegue traduzir agora a palavra em com um artigo definido? Aliás, qual é o artigo definido? Para quem não sabe? A, o, a, os, as. Então, coloque essa palavrinha lá. Tenta ler. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os pobres, o espírito. Fica um português bonito de se ler? A espírito. Fica estranho, né? Aí você perguntou, então por que botaram em? Por que botaram em? Se é um artigo definido. Repito uma coisa que eu já falei para os irmãos aqui há um tempo atrás. O grego ele é muito mais rico em palavras do que o português. Então, na hora da tradução, existem algumas perdas. Não quer dizer que esteja errado aquele em, não, tá? Pelo amor de Deus. Você vai entender já já. Existem algumas perdas. E essas perdas nós precisamos entendê-la para compreender mais profundo aquilo que está ali escrito. Então vamos ler Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. O que diz aí Gálatas 2:20? Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vou, igual professor, vivo-a. Esse A é o quê? A vida de pobre em espírito, né? Ele está definindo alguém aí nesse meio. Como você vai ser pobre em espírito? É na sua vida. A sua vida. Ele está definindo para você a sua vida. Entendeu? Conseguiu? Aqui, Jesus Cristo, quando ele disse que você precisa ser pobre em espírito, você precisa ser pobre a tua vida, não é do outro. Anulando-se a si mesmo, para que Cristo possa viver em você. Se você não anular a sua vida, Cristo não pode viver em você. Ou é você, ou é Cristo. E quando Paulo diz, vivo-a, ele está dizendo que no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, tudo está sendo dirigido por Cristo. Se você não aceita isso, o céu não é o teu lugar. Porque no céu só entra quem está sendo dirigido por Cristo. Isso é ser pobre em espírito. Que Deus te abençoe. Semana que vem, agora vamos para o segundo degrau. Se você está afim, né, vem comigo para o segundo degrau. O primeiro é o mais importante. Por que mais importante?
Porque se Cristo não consegue viver em você, e você não consegue colocar a sua vida em Cristo, você não consegue ir para os outros degraus. Você para por aí mesmo. Aliás, nem entra nele. Porque senão... Né? Ok? Deu para entender? Então, que Deus possa nos ajudar a entender e viver a vida que Cristo quer que vivamos. Vamos orar? E eu queria agradecer também a Deus. E eu vou pedir aos irmãos que tenham algum motivo de agradecimento, que venham aqui à frente. Vamos orar.